Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Então, próximo vídeo, né? Na aula passada, no vídeo passado, nós vimos um banheiro padrão com o duplo comando. Agora nós vamos ver o que muda ele sendo monocomando. O que seria o monocomando, pessoal? É aquele. Deixa eu até abrir aqui uma imagem para melhor representar para vocês, mas eu acho que é o mais conhecido aí, monocomando de chuveiro, de ducha. É esse monocomando aqui, pessoal. Então, nós temos diversos tipos, né? Vou colocar esse aqui que eu acho que é um tipo mais fácil de exemplificar. Temos diversas marcas aí. Porém, esses tipos eles alteram basicamente o acabamento, né? O funcionamento dele é isso aqui, ó. É uma base de monocomando, ok? E, enfim, como que ele funciona? Ele tem uma entrada de água fria e água quente em cada ponta. Então, diferentemente do que nós vimos na aula passada, que nós tínhamos registro de pressão dos dois lados e registro de gaveta setorizando, né? Mas o registro de pressão é que controlava a quantidade de vazão que vai para o chuveiro de água quente, de água fria, e isso é interpretado por um T-misturador. Nas próximas aulas eu vou começar a introduzir a conexão para vocês, aí a gente vai mostrar o detalhe de cada uma dessas conexões, tá? Por isso que eu passei um pouco mais batido. Tem uma aula só sobre registros. No monocomando é diferente. O monocomando, ó, notem que eu tenho o registro de gaveta, mas eu não tenho aqueles dois outros registros aqui. Ele está debaixo do chuveiro, nesse caso, né? E ele faz uma instalação da seguinte forma. Nós temos lá a tubulação vindo do barrilete, da caixa d'água aérea. Lembrando que eu falei da última aula, entre forro e geratriz inferior, ou seja, a face de baixo das vigas estruturais, deixar um espaço aqui para passar essas tubulações, tá? Se for sobrado, deixa uns 15 centímetros pelo menos. Se for térrea, de 5 a 10 centímetros, tá? E nós vamos passar essas tubulações, só que notem, aqui nós não temos registro de pressão. Aqui nós não temos registro de pressão. Nós temos a entrada nas laterais, com aquele comprimento de transição que essa região é tubulação de água quente, ok? E sobe para o chuveiro, para a ducha, ok? Então, nesse tipo de instalação, ele basicamente é mais até simples de montar, né? Você vai vir com a tubulação aqui, já conecta na base do monocomando e sobe para a ducha. Diferentemente da aula passada, que eu tenho que vir aqui, anexar ele no registro de pressão, venho pelo outro lado, anexo pelo registro de pressão, tem umas luvas de transição, de rosca para soldável aí nesse detalhe. Quando a gente for falar em conexão, eu vou detalhar isso para vocês. Aí tem um T que não é um T básico, é um T misturador e isso sobe, né? E aí você tem que comprar um acabamento, tem que comprar outro acabamento. Aí você me responde, o que é melhor, monocomando ou duplo comando? Monocomando ou duplo comando? Pessoal, é outro assunto polêmico, tá? Eu vou colocar minha opinião particular. Monocomando é mais bonito? Sim, é mais bonito, esteticamente fica mais legal. Qual que é mais funcional, duplo comando ou monocomando? Eu particularmente gosto do duplo comando, que é este daqui, ok? Por quê? Quando você tem dois registros de pressão, né? Cada registro de pressão desse dá, sei lá, 2 voltas, 1,5 volta. Eu não lembro de cor aqui, mas dá 2 voltas. Quer dizer que você tem 2 voltas de sensibilidade para regular a temperatura, a quantidade de água, o fluxo de água que vai da água quente, e 2 voltas para controlar a temperatura, ou melhor, o fluxo de água que vai da água fria. E a mistura das duas é que controla a temperatura que você sente nas costas. É bastante variação que você tem, né? 2 voltas de cada um. Quando você pega o monocomando, pessoal, ele varia uma certa angulação, 30 graus para a esquerda, 30 graus para a direita. Então, se você deixa ele no meio, você tem 50, em tese, depende um pouco da pressão, do caminhamento aí
No mundo ideal seria 50%, 50%, mas se tiver mais perda de carga de um lado, talvez não seja isso. Mas no meio, em tese, você está 50% de água fria, 50% de água quente. Aí você regula mais para a esquerda ou mais para a direita. Mais para a esquerda vem um pouco mais de porcentagem de água quente, 70% de água quente, 30% de água fria. Porém, não é raro a gente ajustar esses monocomandos dando tapinha assim, ó. Principalmente se você tem pressão ali na tubulação, que você mexe um pouquinho, a sensibilidade é muito grande, né? Dias muito quentes, que a água quente está muito quente, qualquer acréscimo de água quente é sentido na variação, tá? Isso pode acontecer. O monocomando é um pouco chato de regular, então você tem que dar uns toquinhos nele. Ah, passou, tá muito quente, aí você quer voltar, aí voltou muito. É chato. Além dessa regulagem esquerda-direita, ele tem para fora e para dentro. Quando você puxa ele para fora da parede, né, ele tem mais água. Quando você empurra ele para dentro da parede, ele fecha o chuveiro. Então você também tem ali uma regulagem, sei lá, de uns 10 graus para controlar o fluxo de água, né, de forma geral. Então a porcentagem você controla para a esquerda e para a direita, numa angulação muito pequena. Lembra, do outro é umas 2 voltas. Nesse aí é 30 graus. E o fluxo, em vez de ser 2 voltas de cada, esse é 10 graus. Então você dá um tapinha, você fechou muito. Aí você quer abrir um pouco mais, aí ele sai muita água. Então o monocomando tem essa desvantagem. Tá? Eu não vejo muita gente falando da desvantagem do monocomando, mas tem essa desvantagem sim. E em box pequeno, banheiros pequenos, eu nem coloquei aqui porque eu acho que é muito pequeno, mas tem banheiros de 70 por 70 centímetros, né? Em apartamentos, principalmente na Grande São Paulo, grandes centros, aí você acha o banheiro de 70 por 70 centímetros. Pessoal, colocar um monocomando no banheiro de 70 por 70 centímetros com uma ducha pressurizada, note, vários hotéis de grandes redes usam esse conceito de banheiros apertados com pressão, porque é um edifício, dependendo do andar você tem uma pressão significativa, e jogam no comando. Pessoal, vai lavar o cabelo, vai se lavar, você bate o cotovelo, se desregula tudo isso aí. Você fica um tempão para regular um monocomando, aí você vai lavar o cabelo, você bate o cotovelo, ele joga uma água quente nas suas costas, ou água fria, ou fecha o chuveiro. Eu particularmente eu adoto monocomando, tenho na minha casa, já tive uma residência que tinha duplo comando. Atualmente eu moro numa residência que eu projetei como monocomando. Porque se a gente tem que falar mal, tem que falar mal quando a gente usa também, né? Não adianta falar mal de usar de vez em quando, tem que usar no dia a dia. E confirmou, tá, isso. Tem que ter box grande. Monocomando tem que ter box grande. Tem que estar muito bem reguladinho, pressão entre as duas, água quente e água fria. Sempre tem que dar, né? Mas ele é mais perceptível. E não é raro acontecer de dias muito quentes. Eu moro no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é muito quente no verão. O aquecedor solar atinge temperaturas muito altas. Qualquer pinguinho a mais que você coloca de água quente, a variação de temperatura é muito grande. Então a gente vai no registro de gaveta e estrangula um pouco o registro de gaveta para ajudar a regular. Tá? No duplo comando o efeito disso é um pouco menor, tá? Você consegue ter mais sensibilidade de ajustar. Mas basicamente é isso, pessoal. Então, o que muda no monocomando é que ele não tem o T-misturador, não tem os dois registros de pressão, ele tem somente a base. Tem essas vantagens e essas desvantagens, beleza? Eu coloquei aqui, ó, que ficou faltando na outra aula, esses 15 centímetros de variação aqui, ó, por 20 de altura do vaso sanitário com caixa acoplada, ok? E notem que lá quando a gente for falar em esgoto, ó, essa parte aqui embaixo, entre baldrame e a alvenaria, que chama embasamento, que você tem a impermeabilização, sempre deixem aqui uns 15 centímetros, porque o piso externo, aqui é piso interno, né? Mas o piso externo é um pouco mais para baixo, tá? Então, geralmente a gente passa acima da baldrame ou abaixo da baldrame as tubulações de drenagem, de esgoto. Eu evito sempre passar no meio da baldrame, tá? Porque numa drenagem, por exemplo, é 150 milímetros passando numa viga de 30, como eu comentei na outra aula. Tem um outro ponto que eu não comentei na outra aula que vale a pena comentar aqui, pessoal. Ambiente externo, ambiente interno. Vocês podem observar que eu coloquei a parede hidráulica para a parede externa. Sempre que você conseguir fazer isso, é interessante. Por quê? Porque se você tiver algum problema de vazamento, você consegue acessar essa tubulação abrindo a alvenaria externa e não a alvenaria interna.
Isso para manutenção é muito prático, porque você não suja dentro da sua casa, você não coloca pessoas trabalhando dentro da sua casa, estão no quintal. E dentro tem revestimento, né? E fora não tem revestimento. De forma geral, o revestimento é mais barato. Lógico que se é uma fachada da casa com revestimentos caros, aí inverte, tá? Tô falando de forma geral. Deve-se evitar colocar essas paredes úmidas em paredes que tenham armário planejado, tá? Então, armário planejado em paredes de chuveiro, de box, né, em paredes que tem passando tubulação hidráulica, é proibido? Não, não é proibido não, mas tome cuidado. Tome cuidado com quem vai executar essa obra, com o controle de qualidade da execução, com pensar nos planos B se ocorrer um vazamento, uma infiltração, ok? Pessoal, vou interromper então esse vídeo aqui, ele ficou um pouquinho mais curto porque no outro a gente explanou um pouco mais. E o próximo vídeo, o anterior foi com duplo comando, esse foi com monocomando. O próximo vídeo é com comando invertido, uma tendência bastante grande que está ocorrendo aí nos projetos e muito segura, mas tem seus problemas também. Então vamos lá para o próximo vídeo.